paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a tua vida. Você que ouve neste momento a palavra do Senhor, seja abençoado e seja abençoada em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E você que já está aqui acompanhando sempre os vídeos, que Deus continue te abençoando e que a cada dia você possa aprender cada vez mais da palavra de Deus, pois a palavra do Senhor é o verdadeiro alimento. Hoje é domingo, dia 14 de julho de 2024. Estamos aqui com mais um tema neste dia de hoje, que fala o poder da decisão. Um dos pontos também que nós vamos tocar neste assunto também é sobre o perdão. Mas o poder da decisão é o tema de hoje. Pois o ser humano ele tem a capacidade de decidir o que vai fazer em sua vida. Pois no decorrer da sua trajetória nós aprendemos o que é certo, o que é errado. Nós aprendemos tudo isso. Nós aprendemos coisas boas e também vemos diante dos nossos olhos as coisas erradas e as coisas ruins também. Mas é você quem decide o que você vai fazer, o que você vai querer para a sua vida. É você quem decide se vai obedecer. É você quem decide se vai fazer o que é certo ou errado. É você quem decide se vai perdoar, pois é um dos pontos que mais nós vamos tocar aqui é sobre essa parte, perdoar. Porque tem muitas pessoas que têm esta dificuldade. Mas vamos continuar, vamos aprender um pouco sobre isso. Só que tem um porém em tudo isso. Tudo que o ser humano planta, ele colhe. Então tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Porque toda ação tem uma reação. Então por cada decisão que nós tomamos, vai ter uma reação por causa daquela decisão que nós tomamos. Pois é muito fácil nós chegarmos em oração, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, sou um pecador. Mas e nós? Estamos dispostos a perdoar alguém? Você já se perguntou isso? Você já decidiu perdoar alguém? Ou até você mesmo? Você já se perguntou, você já decidiu isso na sua vida? Porque às vezes você conversa com pessoas e você pergunta sobre o perdão e ela diz, irmão, isso aí eu não consigo. Peraí, você não consegue ou você não quer? Pois é diferente. Porque é a pessoa que decide. Você não quer ou você não consegue. É diferente uma coisa da outra. Pois quando nós queremos fazer de verdade, nós vamos para cima, nós vamos e colocamos em prática, se esforçamos quando nós queremos. Mas eu não consigo. Peça força para aquele que em tudo pode, porque realmente sozinho nós não conseguimos. Mas quando nós experimentamos o perdão, a misericórdia do Senhor, isso se torna mais fácil para nós que nascemos de novo. Então, a diferença entre eu não consigo e eu não quero. Porque eu digo uma coisa para você: perdão é perdão. Ou você perdoa ou você não perdoa. Pois é muito fácil, porque desde pequeno nós falamos, falar é uma coisa e viver é outra totalmente diferente. Nós aprendemos a oração do Pai Nosso desde pequeno com o
pai, com a mãe, com a avó, com o tio, com alguém, nós aprendemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí nessa parte, perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que palavra poderosa nessa parte. A gente pede perdão a Deus, né? E também dizemos que também perdoamos aqueles que nos devem. Eu quero dizer para você que está ouvindo agora, que isso é muito importante, pois está escrito, Jesus é quem falou, em Mateus capítulo 6, versículo 14. Olha o que Jesus disse. Por isso que é importante essa decisão em nós liberarmos o perdão. Porque as pessoas que desconhecem, muitas desconhecem ainda a palavra do Senhor, mas muitas conhecem e não praticam. Olha o que disse Jesus, Mateus 6, versículo 14 e 15. Jesus disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, se você perdoa as pessoas que te ofendem, você também encontrará perdão do Senhor. Porque se você não perdoar, tampouco o Pai Celestial vos perdoará. Então é importante porque toda ação tem uma reação. Tudo que eu planto, eu colho. Jesus ele resumiu toda a palavra em apenas um versículo. Aí você diz, como assim? Se você tem uma Bíblia aí, dê uma olhada aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 7, no versículo 12. Olha o que Jesus disse. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você vê que Jesus disse, tudo que vocês querem que as pessoas façam para você, faça você também para elas. Isto resume a palavra que é a lei e os profetas que anunciaram toda a palavra e anunciam até os dias de hoje. Isso resume tudo. Então você vê o poder da decisão. É você quem decide. É você quem decide o que vai fazer. Você aprende sim o que é certo e o que é errado. Mas é você quem decide, é você quem escolhe. E o que você tem feito da tua vida. Eu acho muito lindo os ensinamentos de Jesus, quando sempre as passagens que conta aqui, quando ele estava ensinando, contava parábolas. Uma das parábolas, para a gente entender ainda mais esse assunto, está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23 ao 35. Jesus ele fala aqui do credor incompassível, né? Jesus ele diz que o reino dos céus é comparado a um rei que chamou os seus servos para acertar as contas. E quando chegou um na presença daquele rei, o rei disse como era que ele ia ter que pagar a dívida, porque ele não tinha como pagar aquela dívida. E o rei disse, você vai ser vendido, você, a sua esposa, seus filhos e os seus bens, tudo que você tiver para pagar a dívida. Pois esse homem ele devia para o rei 10.000 talentos. E este homem que devia, não tendo como pagar a dívida, suplicou a este rei, por misericórdia, tenha paciência que eu vou pagar tudo que eu lhe devo. E o rei olhou para ele, se compadeceu e perdoou a dívida. Você vê que ele pediu misericórdia.
misericórdia, pediu paciência, que ia pagar, e o rei perdoou a dívida deste homem. E este homem, quando saiu, lá fora, ele encontrou alguém que devia também para ele. E devia 100 denários. E não se comparava à dívida que este homem devia ao rei. E ele começou a cobrar, disse: pague o que você me deve. E ele disse: tenha paciência, tenha compaixão que eu vou te pagar, tenha misericórdia que eu vou te pagar. E ele não quis nem saber, começou a sufocar aquele homem e mandou aquele homem para a prisão. As pessoas que viram ficaram tristes e foram contar para o rei. Explicaram para o rei: ó rei, aquele homem que o Senhor perdoou a sua dívida que era muito alta, aconteceu isso e aquilo, ele encontrou uma pessoa que ele devia e ele fez isso e isso. E o rei mandou chamar aquele servo. E quando ele veio na presença do rei, o rei disse: servo mau, eu perdoei a tua dívida, pois você não tinha como pagar, me pediu que eu tivesse paciência, eu perdoei a tua dívida. E não era para tu ter feito o mesmo com o teu próximo. E o rei pegou e disse, entregou aquele homem aos carcereiros e disse: ele não vai sair de lá até que ele pague o último centavo. Você vê que essa história que Jesus ele conta é uma história que faz a gente parar e pensar um pouco. Você vê que a dívida daquele homem era muito alta. Vamos colocar em reais, né, que é a moeda que nós entendemos. Vamos colocar que esse homem fosse 10 mil reais que ele devia, não tendo como pagar, o rei perdoou. E ele saiu, depois de ter recebido o perdão do rei, encontrou alguém que devia para ele, vamos dizer assim, que 100 reais. 100 reais não se compara a nada para 10 mil. 100 reais é nada perto de 10 mil. Né? E aquele homem fez a maior questão e fez o que? Começou a sufocar aquele homem, mandou aquele homem para a prisão. Aí é que nós aprendemos uma lição. Você vê que ele foi perdoado. Então o que é que ele tinha que fazer? Também perdoar. Porque da mesma forma que ele foi perdoado, da mesma forma também ele teria que perdoar. A mesma coisa é nós. A gente, quando se arrependemos, pedimos perdão a Deus. O Senhor, ele nos purifica. Ele nos justifica. E ele nos perdoa. E quando nós encontramos este perdão, nós também, quando saímos, às vezes quando as pessoas nos ofendem com alguma coisa, para nós se torna mais fácil perdoá-las, pois nós sempre vamos olhar: o Senhor já pagou as minhas dívidas, pois o que eu fiz não era digno de perdão e o Senhor me perdoou. O que é isso para que eu não possa perdoar? E Jesus, ele concluiu ainda no versículo 35, ele disse: assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Assim fará o Pai Celestial, se cada um de nós não perdoar de coração, porque perdão é perdão. Não existe meio termo. Ou você perdoa ou você não perdoa. Porque tem pessoas que ensinam para as pessoas, ensinam da maneira errada, porque nem elas mesmas conseguem também liberar esse perdão. Mas perdão é perdão. Você vê que quando o Senhor ele perdoa, a Bíblia diz que o Senhor ele não faz questão de lembrar. Né? Quando o Senhor ele perdoa os seus pecados, tudo que você fez é apagado, é jogado no mar de esquecimento. Então perdão é perdão. Tem pessoas que dizem: eu perdoo, mas eu não quero nem saber, aquela pessoa lá no canto dela e eu no meu. Perdão é perdão. É você olhar para aquela situação, para aquilo que te ofendeu, e você olhar sem ressentimento. É
É você olhar sem guardar mágoa. É você olhar e ver que você superou aquela dor. E ver que você superou e deu a volta por cima. Isso é perdão. É você olhar para aquele que te ofendeu e você conseguir ter um diálogo com ele também, mesmo porque ele te ofendeu. Perdão é perdão. Sei que muitas das vezes a pessoa não vai caminhar, muitas das vezes junto com ela. Pode acontecer também de caminhar junto. Mas perdão é perdão. É você olhar sem ressentimento nenhum e ver aquela situação não dói em mim, porque eu superei, porque eu venci, né? Então, meu irmão, ou você perdoa, ou você não perdoa. Quem escolhe é você, quem decide é você. E depois de tudo isso que você está ouvindo, o que é que você decide na sua vida? É perdoar? Vai guardar essas mágoas dentro do coração? Porque se você quer alcançar perdão do Senhor, perdoe aqueles que te ofendem. Libere o perdão, pois tudo que você planta, você colhe. Cuidado com as coisas que você decide plantar nos dias de hoje, pois amanhã você colherá. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então aqui eu quero deixar esta palavra neste dia de hoje. E escute, está na hora de você decidir o que você quer fazer. É você quem escolhe. E eu te dou um conselho. Escolha obedecer a palavra do Senhor. Pois bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam. Esses são bem-aventurados. Esses são bem-sucedidos. Porque se você ouvir e obedecer, você praticar aquilo que você está ouvindo, você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então aqui eu te dou esse conselho. Decida em obedecer a palavra de Deus. Cada dia aprendendo um pouco mais. Cada dia aprendendo um pouco mais. Pois quanto mais nós aprendemos as palavras do Senhor, aprendemos tudo que está escrito aqui, a nossa vida cada vez mais vai sempre melhorando. Vou deixando de fazer isso que não agrada a Deus. Eu vou deixando de fazer aquilo que não agrada a Deus. E vou continuando andando no caminho da salvação. Pois só Jesus é quem pode te salvar. Só Jesus é a solução para todos os seres humanos. Pois Ele mesmo disse, eu sou a porta. E quem entrar por essa porta será salvo. Então, meu irmão, aqui eu deixo esta palavra. É você quem decide. É você quem escolhe. Eu só te digo isso. Escolha fazer aquilo que agrada a Deus. E você viverá tranquilo. Pois o Senhor te guardará. O Senhor te protegerá. Levantes virão. Virão situações difíceis. Virão. Mas em todas elas o Senhor te fará triunfar. Pois Jesus ele disse, no mundo vocês terão aflição. Mas tende bom ânimo, eu venci. E lá em 1 João vai dizer que aqueles que é nascido de Deus, eles também vencem este mundo. E a certeza é essa, a nossa fé. Louvado seja Deus. Assim eu deixo essas palavras no seu coração neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.